E no episódio de hoje, você saberá uma experiência de fé minha que foi muito importante na minha jornada de acreditar em Deus e de acreditar nas práticas da fé messiânica. Porque a fé messiânica, ela é pragmática. É uma filosofia para ser vivida no dia a dia e para melhorar o nosso dia, a nossa vida e a das pessoas ao nosso redor. De cara, assim, mostrar mesmo na real que tá melhorando a vida da pessoa, a nossa vida. E o nosso ser, e ao nosso redor, e tudo que a gente quer de bom pra gente e pros outros também. Vocês sabem por que existe religião? O que é a religião? A função da religião, a religião existe porque é uma forma de conectar nós, indivíduos, a Deus de uma forma mais planejadinha. A religião, ela foi a responsável de fazer a receita do bolo e aí ela colocou a receitinha ali do bolo do que deve se fazer para ser bem sucedido e estar alinhado com Deus e entrega para as pessoas que são membros e até para quem não é, porque os ensinamentos são abertos. Então é para toda a humanidade. Então a função da religião é criar pessoas felizes. Na igreja messiânica, o objetivo é que você seja feliz. Muito bom, né? Eu gosto. Muitas pessoas têm o sonho de ser bem-afortunadas, de ter uma vida calma, tranquila, mas muitos não conseguem. E muitos atribuem o resultado de pessoas que conseguem à sorte. Só que sorte é algo que é construído. E esta vida que nós estamos vivendo, apesar de parecer estática, estamos só apenas vivendo essa vida como esse avatar, nós já fomos vários avatares e temos uma carga anterior dessa existência, assim como das pessoas conectadas a nós. Então a gente não chega zerado. Você não tá zerado, já rodou bastante, hein? Que isso, hein? E além da coleta dessas colheitas que a gente fez em outras vidas e nessa vida, a gente tem a colheita diária do plantio diário que a gente faz. Ou seja, as suas práticas têm que ser diárias, porque o destino pode ser mudado a todo momento. Se você fizer uma escolha ruim, muito ruim, você pode de fato mudar seu destino. Tem o destino e pré-destino. Pré-destino não se pode mudar porque a gente acerta antes de encarnar aqui. E o destino a gente pode mudar a partir das nossas escolhas, tanto nos pensamentos, como nos sentimentos, como nas ações, palavras e tudo que a gente cultiva em prática. Então, gente, eu vou contar pra vocês o que aconteceu. Fiquei com pneumonia. Sim. É que assim, nessa época, eu morava num Jorei Center que era perto da praia. Eu morava num Jorei Center. Eu dedicava num Jorei Center que era perto da praia. Então o que eu fazia? Eu acordava mais cedo, eu ia à praia, mergulhava, nadava, ficava lá. Aí, quando eu vi o horário, tava 8 e pouca, aí eu já saía da praia pra me secar. Aí eu ia, trocava de roupa no carro ou na igreja, ia pro culto e ficava dedicando até dar meio-dia. E aí eu ia pra casa, almoçava e começava o trabalho. Então eu pegava no trabalho depois do almoço e só parava o dia à noite. E aí, o que aconteceu? Numa dessas vezes que eu fui à praia depois de dedicar, o tempo tava meio nublado. Não tava tão praia, vamos curtir. Tava nublado e não tava quente.
Mas eu tava cheia da vontade de quê? De ir à praia e de mergulhar, de nadar. Eu queria nadar. E eu fui, né? Tava com a bandeirinha lá vermelha e mesmo assim eu fui. Fiquei lá seminua de biquíni na praia, entrei na água, me molhei. Depois da praia, eu fui pro carro, troquei de roupa, fui pra igreja. Quando eu cheguei na igreja, eu vi a frente assim e ela tava muito suja. Tipo a varanda assim da igreja, a entrada. E aí o que eu falei? Cara, eu vou limpar isso. Então eu fui lá na área onde tem as coisas de limpeza, peguei vassoura e eu comecei a limpar toda a frente da igreja. Aí limpei a lateral direita, limpei a esquerda. E nisso deu a hora do culto. Aí eu fui pro culto. Depois eu fiz Mita Mamigaki no banheiro. Depois, quem não sabe o que é Mita Mamigaki? Mita Mamigaki é uma limpeza física que você faz no ambiente, mas com mentalizações de limpeza energética e espiritual. E foi isso que eu fiz. Terminando a dedicação, fui pro altar, rezei. Não me lembro se eu rezei a Matsunorito, se foi Zengen Sanji, mas com certeza foi uma delas. Nessa época aí eu tava fazendo muito a oração da Zengen Sanji, que é uma oração que estimula muito a purificação, limpeza, porque é de alta vibração. Então, tudo que não tá aqui ou acima recebe influência, sabe? Aí é forçado a se movimentar. Então, por isso que estimula a purificação, né? E aí depois disso eu fui o quê? Eu fui dedicar no Jorei. Eu recebi Jorei, eu ministrei Jorei e eu fui pra casa, me alimentei. E depois disso, passou um tempo, eu comecei a ficar doente. Me senti muito mal, cansada, doente mesmo, de cama. E aí eu me esforcei pra continuar a minha rotina, porque eu tinha que trabalhar, eu trabalhava em casa. Então eu tinha que trabalhar, comparecer na empresa, né? E eu tinha faculdade à noite. E eu que cuidava da minha comida, de limpar a casa, de pagar conta, de tudo. Então eu tinha que estar existindo ativa, saudável, produtiva. Só que não estava acontecendo isso. Eu estava bem doente, aquele cansaço de só... quero deitar, dormir. E aí começou a vir tosse e falta de ar e muita tosse. E aí eu fui no hospital e eu descobri que era pneumonia com infecção bacteriana, ou seja, grave. Os médicos quiseram me internar, porém, não, olha só, eles quiseram me internar, mas eu tava no soro. E aí eles começaram a conversar isso na minha frente. Tipo assim, pô, ela tá bem mal, né? Então, o que tu acha dela ficar internada os 2 dias aqui? E aí eu, ouvindo assim, eles conversando na minha frente, eu fiquei apavorada. Porque eu entrei ali e se eles quisessem me internar, porque eles estavam vendo a necessidade disso, eles iam simplesmente me internar. Eu sozinha, assim... Foi mó rolê, porque eu ainda me levei. Eu acho que eu fui dirigindo pro hospital. Eu nem fui de táxi ou Uber. Enfim. E aí, eles foram, depois disso que eles viram minha cara, eles foram pra uma salinha e começaram a conversar. E aí decidiram que tava ok. Aí depois de eu assistir eles debatendo se iam me internar ou não através da janelinha da porta, porque deu pra ver... Eles decidiram que eu não precisava e que eu podia ser liberada e me deram uma lista, assim, de uns remédios bizarros, desses, assim, de 1 milhão de miligramas. E aí eu fiquei muito assustada. Eu saindo do hospital, da recepção, eu peguei o celular, abri o WhatsApp e falei com o responsável da minha igreja e falei, pô, ministro... Acabei de sair, tô saindo aqui do hospital e fui diagnosticada com pneumonia, com infecção bacteriana, porque na época, era a época que ainda tinha Covid.
então tava com risco de ser Covid. Aí depois descobriram que não era Covid, fez o teste, né, no dia, óbvio. E aí eu lembro que eu até falei com ele assim, olha, ministro, eu tô aprendendo a comunicar isso a superiores, né? Então estou comunicando agora ao senhor que estou com pneumonia, com infecção bacteriana. Aí ele falou que ia acionar pessoal da assistência religiosa para me dar auxílio. E de fato eu tive assistência religiosa, e além das pessoas irem na minha casa, eu ia para a igreja ou todos os dias ou o máximo possível, e teve Dai Jorei Cai, e eu fiquei o dia inteiro na igreja recebendo Jorei de vários ministros, de reverendos, de pessoas, membros comuns. Nesse período em que eu estava purificando de doença, eu também cuidei da minha alimentação. Eu, além de receber muito Jorei, eu bebia bastante água. Eu fazia água com alho e comia o mais limpo possível, com menos leite e queijo o possível, porque leite e queijo estimula a produção de muco, e o que eu queria era eliminar o muco, não estimular mais muco. Então eu comia muito inhame, muito alho, muita água, temperos para me ajudar a eliminar, muita fruta para eliminar as toxinas e me ajudar o meu corpo a ficar forte. Tive muito descanso também. Fiz donativo de gratidão, agradecendo a purificação, e fiz Mita Mamigaki, mesmo muito doente. Eu fiz Mita Mamigaki em alguns pontos da casa, com esse foco. Porque o Mita Mamigaki você pode fazer, tanto você vai na igreja para limpar a igreja, quanto você pode fazer na sua casa, quanto só num quarto ou só numa gaveta. Você pode pegar só uma gaveta, falar, pô, vou fazer Mita Mamigaki agora nessa minha gaveta, que tem vários recibos, documentos, várias coisas que vai colocando. Então, aí você tira tudo dali, limpa toda a gaveta com um paninho, com um cheirinho gostoso, e depois vai adicionando as coisas ali com organização. E enquanto você está fazendo isso, você está mentalizando o que você quer que seja retirado do seu ser, que você melhore, que seja renovado, purificado, o que esteja organizado, que a gente tem que trazer essa ordem para dentro da gente, para ela se manifestar com mais força no exterior. Só teve mais uma coisa que eu posso falar para vocês que rolou, né, de prática, que foi, mesmo eu com muita necessidade nessa purificação de receber muito Jorei, eu ministrava tão bem. É claro que por ser uma dedicação, uma purificação grave, eu, pela coerência, questão de coerência, eu tinha que receber muito Jorei. Então eu assim o fiz. Porém, eu também ministrei Jorei. Não fiquei só, eu preciso receber só eu. Mas isso também é importante, principalmente se você está numa situação dessa de doença. Muitas vezes você tem que se priorizar. E agora eu quero trazer um ponto que é polêmico. Eu não tomei remédio nenhum e eu fiquei curada em uma semana. Uma semana eu curei o meu pulmão, o meu corpo, de uma pneumonia com infecção bacteriana grave. Uma lista enorme de remédios pesados. Eu fiz um comprometimento com Deus e comigo. Eu falei com Deus, pô, Deus, tô passando por isso, cara, me ajuda aí. E eu fiz um compromisso comigo, porque eu tava sozinha em casa. Então, para eu ir para a igreja, eu tinha que me levar. Para eu comer bem, eu tinha que comprar comida saudável, eu tinha que comer comida saudável, escolher comida saudável, beber água. E eu confiei. Mas eu confiei porque eu confiei em mim também que eu ia praticar.
Porque o milagre acontece com a nossa ação. A gente faz o milagre. Teve milagre na minha vida? Sim, teve milagre na minha vida. E eu contribuí para esse milagre acontecer. Eu rezei, eu fiz donativos de gratidão, eu recebi muito, jurei, eu me alimentei bem, eu bebi bastante água. Eu tive ações de acordo. Eu não tomei remédio da farmácia, mas eu tomei chás, diversas ervas. Eu comi alimentos que me nutriam, que eram o remédio. Frutas, verduras, legumes, muita sopa. Então, eu me cuidei. E tive o resultado. Jorei funciona sim. Dedicação funciona sim. Dá resultado. A gratidão assim é enorme. É enorme. Não tem como eu não continuar e não querer expandir essa verdade para o máximo de pessoas. Porque é muito verdade, cara. Eu vejo gente passando por situação que se recebesse alguns joreis, nem é muito, a pessoa já tinha resolvido tudo da vida dela. Aí eu fico assim, porque existem níveis, né, para você apresentar a fé às pessoas. Tem gente que não acredita, porque é mó rolê, né, gente? Tipo, a pessoa fica com a mão assim. Ah, tá, eu tô sendo curada. Tipo, como assim? Às vezes é uma pessoa nada a ver que tá te ministrando jorei, né? Que tu fala, pô, esse jorei aí, não sei não, hein? Mas aí... Mas tudo é no seu tempo e o que importa é a gente sempre continuar e fazer a nossa parte. Porque uma realidade é... A gente sempre vai estar renovando, sempre vai estar limpando alguma coisa, conhecendo alguma parte nossa, fazendo alguma coisa nova que demanda novas partes nossas a serem bancadas por nós mesmos. A última coisa que eu quero compartilhar com os senhores a respeito dessa experiência. Enquanto eu estava nesse processo de cura e eu estava totalmente imersa na igreja, né? Ou totalmente imersa na fé, ou só tentando sobreviver, tentando existir, porque tiveram muitos momentos que foram muito difíceis, que eu achei que fosse até morrer, sem ar e com tosses infinitas, foi assim, bem pesado. Mas o que aconteceu? O ministro-chefe da igreja chegou para mim e falou: Lívia, purificação no pulmão, eu já tive essa purificação no pulmão de pneumonia. E o que me foi orientado pelo meu superior, ele que já é ministro, chefe de igreja, falou que a orientação do superior dele, que era um reverendo, era de se analisar de sentimentos relacionados à tristeza com relação a relacionamentos, mágoas, ressentimentos, situações que ainda não foram dissolvidas, ainda existe sentimento estagnado no chakra do coração. Essa energia, essa emoção é manifestada nos pulmões em doenças. As doenças estão nos mostrando o que está impuro, o que precisa ser modificado, transformado. Para que haja essa transformação, a gente precisa olhar, ser verdadeiro com a nossa situação e ver o que pode estar causando isso, o que está ali na mácula por trás daquela situação. No caso dessa purificação, tinha mágoa, tinha tristeza, tinha ressentimento, tinha muita tristeza. Eu, na minha jornada, eu tinha acabado de ter uma situação na minha vida pessoal que me trouxe muita tristeza, de fato, e mágoa, e ressentimento, e tristeza mais. Então, logo depois que encerrou esse período que eu fiquei livre de todo esse pesar dessa situação que aconteceu. Então, pessoal, foram muitas as energias que quiseram me trazer aqui para passar essa mensagem, e eu tenho certeza que vai falar com quem tiver que falar.
E eu quero que vocês saibam, cara, que é só a gente acreditar e fazer a nossa parte. Coisa que você já sabe. É só acreditar e fazer a sua parte. A sua parte só você que pode fazer. Tipo, não tem ninguém igual a você que pode fazer a sua parte. É só você que pode fazer a sua parte. Então, gente, além disso, outra dica importante é: converse com pessoas que têm um nível de missão acima da sua. Um mestre, um sacerdote. É importante a gente ter alguém que pode orientar a gente, que já passou por diversas experiências e experimentou e teve resultado positivo. Porque a gente quer sucesso, né, gente? Você quer ser sucesso, quer ter sucesso. E o sucesso também pode ser simples. O sucesso de ter uma vida simples, de ter uma vida gostosinha, de ter o teu trabalho, de ter o teu rolê. Não sei o que tu quer, mas isso tu pode ter. E o Jorei e as práticas básicas da fé messiânica vão, destruir toda e qualquer treta que pode ter na tua vida e instalar o paraíso. Pode acreditar. Beijos. Pode falar comigo, tá? Eu tô por aqui.